Boa noite, vamos então continuar os nossos estudos das quartas-feiras, né? Primeiramente agradecendo a todos pela presença, pelo carinho, e vamos então, como de praxe, agradecer primeiramente ao Pai da vida, a Jesus, aos bons espíritos que nos instruem, nos intuem, na noite de hoje, para que possamos estudar juntos, aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho por Emmanuel, nos comentários da Carta de Paulo. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, abençoe os nossos objetivos, abençoe a nossa mediunidade. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos ver qual é o capítulo que está para estudo. Coríntios 12, 4. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, nos diz Paulo. E Emmanuel, na sua sapiência, vem nos esclarecer. Cada qual, nos diz ele, em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Nós percebemos nessas palavras de Paulo, que Emmanuel nos esclarece, ela pode ser aplicada nos vários campos da nossa vida, né? Aqui na Terra. Quando nós nos referimos na vida aqui na Terra, falamos da vida material, né? Que nós projetamos para o nosso reencarne. Então nós percebemos, inclusive, que quando Jesus faz alusão aos talentos, naquela parábola fantástica dos talentos, muitos de nós logo gostamos de relacionar esses talentos com a nossa mediunidade, com as nossas faculdades mediúnicas, como se a mediunidade ou a faculdade mediúnica fosse o mais importante no campo que podemos produzir. E nós sabemos que podemos produzir em muitos outros campos, que não seja somente o mediúnico, né? Mas para isso nós temos que entender um pouquinho as propostas de Jesus, as propostas do Evangelho, as propostas da doutrina espírita, para sermos realmente voluntários na seara do Cristo. Mas vamos ver o que o Paulo continua, o que Emmanuel continua a nos dizer. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais do que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. Então nós percebemos que, além do dom da mediunidade, nós possuímos muitos outros talentos, muitos outros dons que podem ser usados durante essa nossa trajetória, essa nossa viagem, por assim dizer, nessa escola bendita do planeta, em que nós somos enviados a servir, a aprender, a multiplicar. Não é só quem administra, não é só o rico ou o pobre, né? Vamos pegar uma pessoa que é mais forte, outro é mais fraco, o sábio, ou o aprendiz, ou aquele são ou doente, todos, independente da posição em que eles se encontram, ele consegue dar uma parcela, né, dos seus dons em prol do todo. Aí nós nos perguntamos, mas entre administrar e executar, qual que é o mais fácil? Qual que é a tarefa mais complexa, né? Aonde que nós podemos, assim, ser melhor treinados? Num poder de mando ou num poder de subalterno? Na pobreza ou na riqueza?
né? Onde nós seremos mais virtuosos? Como pobres ou como ricos? Aí, quando falamos em pobreza e riqueza, nós começamos a perceber que na literatura, principalmente na literatura religiosa, nas propostas tanto da Bíblia quanto nas propostas de Jesus e de tantos outros que vieram após Jesus, dentro da mesma proposta espírita, nós vemos várias vezes, quantas e quantas vezes nós vemos a pobreza material ser exaltada como um presságio de riqueza futura. Ora, será que Jesus se enganou quando ele disse que era mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus? Não diminuindo a riqueza material, mas sim no que nós fazemos com essa administração dessa riqueza. Muitas vezes nós ficamos pensando assim, poxa, eu nasci numa família pobre, humilde, com dificuldade, eu gostaria de ser rico, mas nós não paramos para pensar que nós temos muito menos, menos tentação, menos, como se diz, pedras no caminho, num campo da pobreza, do que no campo da riqueza. Porque no campo da pobreza nós temos que, qual a nossa luta diária? Buscar subsistência, buscar sair daquela situação, melhorar de uma forma para outra, dar um alívio que seja material para os nossos corações queridos. E na riqueza? Na riqueza nós não vamos ter esse problema, porque o ouro e o poder nos dá tudo isso. E nós, se não tivermos cuidado, nós vamos, como se diz, alimentar as nossas más tendências. E nós sabemos, dentro dos estudos espíritas, que tudo que nós temos nessa escola nos é emprestado. Nada é nosso. Tudo é emprestado. Nós vamos voltar para casa sem levar nada. Na pobreza, nós vamos levar a luta, né? Sem revolta. Tem uns que se revoltam, né? E na riqueza? Nós vamos lutar contra o quê? Então, se nós pararmos para pensar, que nem certa feita nós ouvimos uma pessoa dizer no seminário que é muito mais fácil você fazer o bem do que o mal. Porque o mal você tem que planejar, tem que uma série de outras coisas. Já o bem não, você faz por fazer. O mal nós temos que nos preocupar se ninguém vai descobrir. No bem não precisa, se alguém descobrir, não descobrir, tanto faz. Não é verdade? Ora, desculpe. Essas posições que nós temos, que Emmanuel está nos dizendo, quem administra, quem obedece, o rico, o pobre, o forte, o fraco, o sábio, o aprendiz, o são, o doente, na posição que nós tivemos. Nessas posições são apenas experimentações em nossas vidas, né, que nos são permitidas pela misericórdia divina enquanto espíritos em caminho de aprendizado evolutivo, para que nós possamos tirar daí as lições que irão fortalecer o nosso cabedal para o nosso amanhã. Tem hora nós estamos no topo da pirâmide, outra vez estamos na base, outra vez estamos com saúde, outra vez estamos doentes, numa enfermidade. Mas todas as posições que nós estamos, que a gente vive nas nossas encarnações, nós temos que tomar decisões. Decisões diárias, que vão nos tornar éticos, né, em qualquer posição material que nós tivermos. Por isso que a pergunta do amigo espiritual, administrar ou executar, qual que é a tarefa mais complexa? Né? Vamos ver aqui o que o Emmanuel continua a nos dizer. Os dons diferem, a inteligência se caracteriza por diversos graus, o merecimento apresenta valores múltiplos, a capacidade é fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera do trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina
acima dos teus desejos, e a vontade divina te aproveitará. Que coisa fantástica esse fechamento que Emmanuel faz dessa passagem da carta de Paulo. No plano que nós traçamos para a nossa encarnação, estão todos os insumos, todos os recursos necessários para conseguirmos gota a gota os remédios que irão curar nossas feridas morais. E com isso nos limpar a nossa consciência para um destino mais ditoso. É fácil? Claro que não. De jeito nenhum. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Né? Se fosse fácil, nós não estaríamos reencarnados nessa escola. Nós estaríamos numa escola mais evoluída. Por não ser fácil, que a gente vem patinando durante milênios e milênios, né? Em busca justamente de absorver esse conhecimento e aplicar, porque muitos espíritos sabem, mas não aplicam. Então, fácil não é. E possível? É possível? Sim, claro que é possível. Um pouco de esforço de cada um, esforço próprio, com certeza nós vamos conseguir. Ora, basta olhar os nossos destinos com serenidade, ou seja, pensando antes de agir. Aí está, meus irmãos queridos, o nosso mal, que nós agimos na grande maioria das vezes sem pensar, sem fazer projetos, sem programar. Se tirássemos como exemplo as programações, os projetos feitos com os nossos anjos guardiões, com os mentores, com os amparadores espirituais para as nossas encarnações, fizéssemos mais ou menos o mesmo trabalho aqui, nós não teríamos tantos dissabores. Mas o que a gente faz? A gente age normalmente no impulso, na grande maioria levado ainda pelos nossos instintos, pelas nossas tendências. E aí, nesse agir primeiro para pensar depois, nós machucamos corações. Né? Nós, por vezes, num átimo de segundo, nós estragamos uma encarnação inteira com uma palavra. Apenas uma palavra. Então, qual que é a proposta de Emmanuel? Para que a gente se asserene, como ele diz, atendendo aos imperativos do infinito bem, colocando a vontade divina acima dos nossos desejos, porque nossos desejos, muitas vezes, dependendo da situação, é extrapolar, principalmente quando pisam no nosso carro. Mas atendendo esses desejos da vontade divina, colocando acima dos nossos desejos a vontade de Deus, os ensinamentos crísticos, né? E com isso, com toda certeza, nós vamos entender que nós estamos no campo certo, com a semente correta na mão. Basta só fazer o plantio no momento, na hora exata. Para isso, tem que existir um planejamento, tem que existir. Ora, percebemos nós que todas as vezes que nós planejamos, que nós elaboramos um projeto para o futuro, analisando os prós e os contras, normalmente esse projeto dá certo, é sucesso. Agora, quando nós fazemos as coisas numa lavonté, como diz o outro, dificilmente nós teremos sucesso nas nossas empreitadas. E mesmo os nossos dons, os dons que Paulo nos diz no estudo de hoje, é a mesma coisa. Não precisa ser médium para exercer a caridade ou ajudar alguém. Tem muitas pessoas que nunca ouviu falar em mediunidade, mas têm um coração imenso. O dom que ela tem de ouvir, de fazer o bem, de desejar o bem para a pessoa. Não importa a posição em que ela se encontra, se ela está na riqueza, na pobreza, se ela está no poder de mando, se não está. Como diz Emmanuel, os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. Né? Não importa em que situação nos encontramos. Em qualquer dessas situações,
Ele nos diz ainda, nos lembra, o Espírito Divino que sustenta as criaturas é o mesmo. Ou seja, estamos sempre sobre a ótica do nosso querido Pai, né? Sobre o seu facho de luz. Cabe a cada um, né? Com certeza, fazer a sua parte. E para nós fazermos a nossa parte. Cada vez que nós começamos a estudar as cartas de Paulo, sobre a orientação de Emmanuel, sobre a explanação de Emmanuel, nós vemos que parece que vai facilitando mais as coisas. O que dificulta é nós colocarmos isso em prática no nosso dia a dia. Mas com certeza nós vamos conseguir, mais cedo ou mais tarde, porque nós somos inteligentes, temos Jesus como modelo e guia e temos a espiritualidade querida a nos intuir. Nós espíritas, os não espíritas também, afinal todos nós somos filhos do mesmo Pai. Meus irmãos, muito obrigado pela paciência, pelo carinho. Deu nosso horário, um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus.